Meus irmãos, um youtuber, né? Não recentemente, eu acho que já tem uns anos isso, ele fez um teste, né? Fez um experimento e ele então saiu para conhecer a vida, saiu do celular para conhecer a vida dos moradores de rua, né? Aí ele passou então até mesmo certas vezes a dormir entre essas pessoas, e ali ele escutava sobre a vida delas, escutava, né, a história de onde que elas vieram, quem eram aquelas pessoas e por que elas estavam naquela situação. Porque certamente alguma coisa acontece para alguém ir morar na rua, não é uma coisa agradável, né, não é uma coisa que normalmente as pessoas fazem assim, vou morar na rua, né? Não é assim. Então alguma coisa aconteceu para que aquelas pessoas fossem parar naquela situação. E aí, conversando com os moradores de rua, esse youtuber, ele viu que, às vezes, ajudar essas pessoas é pior do que não ajudar. Porque quando ele descobriu, né, quando aquelas pessoas recebiam ajuda financeira, ajuda de outras pessoas, elas acabavam se acomodando na situação que elas estavam. Então, a ideia de que eu estou morando na rua, eu não estou trabalhando, eu estou recebendo ajuda, estou recebendo alimento, então eu vou ficar aqui, não vou trabalhar, não vou me esforçar para sair dessa situação. E a gente vê isso no texto hoje na 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, aí, tem um trecho que Paulo fala sobre cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. A gente percebe que essa parece ser a situação de algumas pessoas dentro ali da comunidade de Tessalônica, né, a comunidade cristã de Tessalônica. Mas primeiro vamos ler aqui o texto, 1 Tessalonicenses 4, do 9 a 12. Então eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem aí na Bíblia de vocês. Então diz assim a palavra do Senhor: mas acerca do amor de irmãos, não tem necessidade de escrevermos a vocês, pois vocês mesmos estão ensinados por Deus a amar uns aos outros. É verdade, porque fazem isso com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas, irmãos, encorajamos vocês a progredirem mais, a saber, a desejarem viver em paz, a cuidarem dos próprios assuntos e a trabalharem com as próprias mãos de vocês, como instruímos a vocês, para viverem com honestidade, para os de fora e não tenham necessidade. Então, meus irmãos, lembra que no capítulo 3, a oração de Paulo, que encerrou o capítulo 3, forneceu o assunto que dá início a esse capítulo 4, né? Então, a gente vê lá que no trecho do capítulo 3, do 11 a 13, Paulo faz uma oração e ele fala lá que vocês estejam sem culpa e em santidade na presença de Deus na vinda do nosso Senhor Jesus. E lembra que santidade é o assunto que inicia o capítulo 4. Ele fala aí que esta vontade de Deus, a santificação de vocês, ou a santidade de vocês, e lembra que a gente viu que Paulo aplica essa santidade à vida sexual. Então, os crentes devem se abster da imoralidade, que aqui aparece como prostituição, né? Mas a gente viu que o termo aqui dá a entender, é amplo o suficiente, né? E dá a entender qualquer tipo de imoralidade. Vocês devem se abster disso, vocês devem aprender a obter controle sobre o corpo de vocês, sobre o impulso de vocês, como aparece aí versículo 4, obtenham controle, ou saibam possuir o próprio corpo de vocês em santificação e honra. A gente viu a importância que o corpo tem. Que a gente, como cristãos, a gente crê que Deus criou o corpo não é uma matéria intrinsecamente má, então a gente não pensa igual os gregos, né? A gente está vivendo aqui e a gente está doido para morrer, para ir para o céu, a fim de que a gente fique livre dessa matéria má. A ideia não é essa. Claro que desejar morrer para ir para o céu é algo lícito, né? Paulo fala, prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas Paulo fala isso não porque ele queria se ver sem o corpo material,
Ele fala isso porque ele quer estar com Cristo e ele crê na ressurreição. Paulo crê que quando Cristo se manifestar, quando ele vir em glória, os santos, os crentes serão ressuscitados e nós teremos os nossos corpos novamente. Então, veja que esse é o assunto aí que Paulo inicia a santidade. E o assunto de agora também, que tem a ver com o amor fraternal, foi antecipado também naquela oração que ele faz no final do capítulo 3, porque ele diz o seguinte, no versículo 12 do capítulo 3, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então veja que santidade e amor. E Paulo continua esse assunto, só que agora ele aplica isso à vida prática da igreja. Tá? Então veja que no versículo 9, ele inicia aí no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Então, Paulo fala aqui, meus irmãos, do amor da família. A palavra que ele usa aqui, né, que foi traduzido como amor fraternal, duas palavras, mas no grego ele usa uma palavra só, que significa amor de família, amor de irmãos, Filadelfia, amor de irmãos. Então, isso aqui é importante porque quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que os primeiros cristãos, eles chamavam uns aos outros de irmãos. E por que eles faziam isso? Por que os cristãos chamavam uns aos outros de irmãos? Isso não tem a ver com cordialidade, tá? A gente usa essa saudação, né? Qual é, irmão? A gente fala isso hoje. Pessoal mais jovem, né? Chama o outro de irmão, de mano, por cordialidade. Mas não é isso que... esse não é o significado do termo irmão para os primeiros cristãos. Lembra que os judeus, eles se consideravam irmãos uns dos outros. E por que isso? Porque eles vinham de uma só linhagem, né? O patriarca Abraão. Deus prometeu que Abraão teria uma grande família, uma grande descendência, e eles reconheciam isso. Nós somos a família que Deus prometeu ao patriarca. Então, a questão aqui é essa. Os primeiros cristãos se chamavam de irmãos porque eles se viam como membros de uma só família e também como cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, que agora é cumprida em Jesus Cristo. Agora não somente judeus, mas também gentios estão sendo chamados para viver nessa família, né, que Deus prometeu a Abraão. E é interessante isso, né, que Paulo, ele se refere aqui, quando ele fala do amor de irmãos, no versículo 10 também ele fala para com todos os irmãos. Ele está falando aqui que todo mundo, toda a igreja, tanto os judeus quanto os gentios, são irmãos uns dos outros. Ele não está aplicando isso somente aos judeus, mas também ao povo gentil, né, que é etnicamente diferente do povo judeu. Então ele não faz separação entre esses dois grupos de pessoas. Ele vê esses dois grupos compartilhando essa promessa, né, o cumprimento dessa promessa que Deus fez a Abraão. Então perceba que ele fala aí que no tocante ao amor fraternal, né, o amor de irmãos, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vocês estão instruídos por Deus que deveis amar uns aos outros, né? Então, aí ele fala que, na verdade, vocês já estão praticando isso com todos os irmãos em toda a Macedônia. Aqui não fica claro, ele não fala explicitamente aqui como é esse amor de irmãos, mas Paulo dá a entender que esse amor tem a ver com finanças, né? Tem a ver com dinheiro. Então, é interessante isso, que como Deus espera que exerçamos esse amor como membros de uma única família, ajudando uns aos outros. Tá? O amor bíblico, o amor que os autores cristãos escrevem, não tem a ver com sentimento propriamente. Isso é diferente do que é o amor que o mundo, a maneira como o mundo entende amor.
Porque o mundo entende amor como sentimento, é emoção, tá? Então, o mundo em que vivemos, ele enfatiza cada vez mais as sensações e as emoções, a ponto até mesmo das pessoas usarem seus sentimentos e a maneira como elas se sentem como uma definição para o que elas são, né? Eu me sinto como mulher, o homem fala isso, né? Me sinto como mulher, então eu sou mulher. Aí a mulher fala, eu me sinto como homem, então sou homem. Então você percebe que o mundo ele dá muita ênfase às emoções, aos sentimentos, a ponto de isso definir o que elas são. Então, em um mundo que se resume tudo, onde se resume tudo em sensações, o amor é transformado em mero sentimentalismo, em mero sentimento, mas o amor bíblico tem a ver com algo prático, é uma atitude doadora. É uma atitude que se doa, de quem se doa. E é interessante que, veja que isso espelha o maior ato de amor que o mundo já viu, que é o amor de Deus. O amor de Deus, a maneira como ele expressou o seu amor, foi um amor doador, porque ele doou aquilo de mais precioso que ele possuía, que é o seu próprio filho. Ele doou o seu próprio filho por amor a nós. Então perceba que o amor cristão espelha também esse tipo de amor. É o amor que se doa pelos outros. E como nós mencionamos, os primeiros cristãos em Jerusalém costumavam até mesmo a vender suas propriedades, juntar recursos e compartilhá-los entre si. Então veja Atos 2, 44 a 45, por favor. Eu vou falar de alguns textos aqui, os irmãos, por favor, abram lá. Então, primeiro texto, Atos 2, do 44 a 45. O segundo, Atos 4, 32 ao 35. E o terceiro, a 1 Timóteo 5, do 3 ao 4. É do 3 ao 16, né? Mas é muito grande, vamos ler do 3 ao 4 aí. Então, primeiro texto aí, Atos 2, do 44 a 45. Então veja que todos eles estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades à medida que tinham necessidade. Então perceba que os cristãos de Jerusalém, eles se doavam pelos outros a ponto de abrir mão dos seus próprios bens, seu próprio dinheiro, para ajudar os necessitados. Atos 4, 32 ao 35. A multidão dos que creram era um por coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então veja que outro texto que mostra esse amor fraternal, esse amor de irmãos da igreja de Atos, né? Eles vendiam que possuíam, né? Os que possuíam terras, casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, né? Aí distribuía à medida que alguém tinha necessidade. Então perceba esse amor doador. Estão abrindo mão dos seus bens para suprir a necessidade dos outros. E 1 Timóteo 5, 3 e 4. Por favor, quem achou, abra lá. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável. Então perceba que aí é uma preocupação exclusiva, né, com as viúvas. É interessante que se você for ao Pentateuco, você vai achar isso também. Então existe uma preocupação com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro, tá?
existiam leis lá, instruções para o cuidado com esse tipo de pessoa, que eram pessoas que não tinham a proteção, né? Então, Deus dá proteção a essas pessoas por meio das suas instruções na sua própria lei. Então, perceba que nós lemos textos aqui em que a igreja mostra esse amor de irmão, esse amor fraternal. Por que eles faziam isso? Porque eles se viam como membros de uma só família. E dentro de uma família, a gente cuida uns dos outros, né? A caridade cristã, de fato, é a doação pelos outros, que envolve abrir mãos de bens para que o necessitado seja suprido. Então, quando a gente vive numa casa, numa família, o amor que eu demonstro para com os membros daquela família tem a ver com o sustento também. Então, perceba que esse tipo de amor é um amor que existia na igreja, deve existir na igreja hoje também. Aí você está perguntando, né, como é que a gente sabe disso? Porque não fala nada aqui de dinheiro. Tu vai ler o texto aqui todo de 1 Tessalonicenses do 4, do 9 ao 12, você não vai ver ele falando disso aqui. Mas o versículo 10, ele dá a entender que é esse tipo de amor que ele está falando, porque ele diz o seguinte aí, né? Estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então, a Tessalônica estava distante, né, da Macedônia. Então, o que dá a entender aqui é que esses irmãos estavam ajudando com ofertas, e acontecia bastante ali, né, na vida do apóstolo Paulo, né? Ele pedia ajuda, ofertas de igrejas para ajudar outras igrejas. E parece que a igreja de Tessalônica estava ajudando outras comunidades cristãs lá na Macedônia com ajuda financeira, com ofertas, tá? Até porque, assim, é o único meio desse texto aqui se cumprir, né? Não tinha como esses irmãos saírem da onde eles viviam e dar outro tipo de amor lá na Macedônia. Então, seria com ofertas, é a maneira mais provável, né, disso acontecer. Então, isso aqui é importante, meus irmãos, é muito importante, porque o amor de irmãos não é simplesmente tratar bem uns aos outros, ele envolve dinheiro, ele envolve bens, ele envolve doação dessas coisas em favor dos nossos irmãos. Então, isso aqui é interessante porque quando se trata disso, as coisas elas se tornam complicadas, né? Porque não é todo crente que carrega consigo esse desejo de colocar a mão no bolso e ajudar os outros financeiramente. Então, para alguns isso pode ser mais difícil, né? São até pessoas que gostam de estar no meio do povo de Deus, de vir nas reuniões da igreja, de participar dos eventos da igreja, e até ajudam em outras questões. Mas pode haver um crente que tem dificuldade de se doar nesse sentido aqui financeiro para ajudar outros, né? Então, quando fala de doação de dinheiro, é algo que dói no peito dessas pessoas. Mas o nosso comprometimento com a igreja, que é a nossa família, deve ser também a nível financeiro, doando quando necessário, ofertando a oferta que a gente traz, e deposita no gasofilácio. Isso aí a oferta sai para ajudar também aqueles que são necessitados. Então, veja como é importante, além, claro, da devoção a Deus, quando nós damos ofertas, então veja como é importante também esse ato de ofertar, porque outras pessoas necessitadas são beneficiadas quando nós ofertamos a Deus. Então, essa é uma das maneiras, né, como nós ajudamos uns aos outros. É claro que, às vezes, a gente fica muito acomodado, né, traz a oferta aqui e isso já é suficiente, já é bom. Já bati meu cartão, né, digamos assim. Mas se a gente tem oportunidade de ir diretamente a um irmão e ajudá-lo, isso é muito bem-vindo e é louvável.
Então a gente não deve apenas se acomodar e a gente sabe que a igreja está ajudando os necessitados com oferta e não fazer nada em outro sentido. No sentido de ir lá mesmo e ajudar, colocar, né, dar a mão para o outro, para ajudar o próximo, para ajudar o meu irmão. Então a gente não deve se acomodar com esse tipo de coisa. Então tragamos, né, a oferta ao Senhor e também ajudemos de outras maneiras. Então, é isso que esse texto aqui ele nos ensina, que nós somos uma família, dentro de uma família a gente cuida das necessidades uns dos outros, e esse é o amor de irmãos, o amor fraternal que Deus ele instrui os crentes a fazer. Mas veja que Paulo, ele diz aqui, né, ele reconhece que os irmãos de Tessalônica já estavam vivendo em amor. Então, por isso que ele fala aqui, vocês não têm necessidade de eu instruir a vocês, de eu escrever isso a vocês, porque vocês já estão fazendo. Não vou ficar exortando aqui que vocês ajudem uns aos outros. Vocês já estão indo muito bem. Então, esse amor, ele já falou desse amor no começo da carta. Lembra que lá no capítulo 1, ele diz o seguinte, né? Eu recordo da fé de vocês, da obra da fé de vocês, do trabalho árduo do amor de vocês. Depois, no capítulo 3, ele ora para que esse amor aumente mais e mais. E antes, né, no capítulo 3, também, Paulo fala que Timóteo retornou com boas notícias sobre o amor, sobre a fé e sobre o amor deles. Então, perceba que esse amor estava transbordando bastante, a ponto de chegar a outras comunidades lá na Macedônia, talvez Filipos e Bereia. Mas perceba agora que Paulo, ele se volta para um problema, para um aparente problema que existia na igreja de Tessalônica. Então, o problema que aparece no versículo 11, parece que envolve pessoas que não queriam mais trabalhar. Elas queriam apenas viver da generosidade da comunidade cristã. Nós não sabemos o motivo disso, porque esses irmãos se tornaram preguiçosos. Talvez seja apenas porque queriam ficar ali na boa, né, recebendo ajuda. Mas o texto aqui não fala o motivo exatamente. Mas perceba que sempre existe esse perigo, né? Quando pessoas estão em estado de necessidade, recebem ajuda, há o perigo delas gostarem daquilo, ficarem acomodadas. E aí, deixarem de procurar trabalho, deixarem de procurar ganhar pelo seu próprio esforço. Então, interessante que esse texto aqui é interessante porque ele me fez lembrar de algo que eu ouvi esses dias, né? De um conhecido meu que estava passando por essa situação. Ele vivia com um parente e ali ele não trabalhava e usufruía ali das coisas que aconteciam na casa, né? Dos bens. Se alimentava, tinha um lugar para dormir, para viver, mas ele não queria trabalhar, ele não queria sair de casa para procurar emprego, e aí ele teve que sair de lá, ser expulso de lá, né, praticamente. Então, por exemplo, esse tipo de coisa pode acontecer na igreja, né? A igreja ajuda pessoas com cesta básica, e aí essa pessoa não está trabalhando, está recebendo ali ajuda, e ela vai se acomodar, pode se acomodar, e não procurar trabalho, porque tá comendo, tá tudo bem na vida dela, né? Tem roupa, tem comida, tem um lugar para morar na sua própria casa. Então, isso pode acontecer, mas isso não deve existir na família de Deus. Paulo, ele dá o seu próprio exemplo na carta aqui aos Tessalonicenses, porque lá no capítulo de número 2, no início do capítulo, ele relembra sobre a sua estadia ali na região de Tessalônica e entre os crentes de Tessalônica. E aí ele vai falando, né? Chega no versículo 9, ele diz o seguinte: pois vocês lembram, irmãos, nosso trabalho árduo e a dificuldade de noite e de dia para não sermos um peso a algum de vocês.
Então, perceba que Paulo, ele tinha saído para pregar o evangelho. E ele até fala aqui, né? Nós poderíamos, como apóstolos de Cristo, no versículo 7, exigir de vós a vossa manutenção. E aí no versículo 9 ele fala, a gente não fez isso. A gente trabalhou. A gente não queria ser pesado a vocês. Então, ele dá o seu próprio exemplo, embora pudesse exigir daquela igreja sustento, porque eles são apóstolos do Senhor, né? Foram enviados para pregar o evangelho, são embaixadores do Rei Jesus. Mas eles preferem não atrapalhar financeiramente, digamos assim, não ser um peso para aqueles irmãos. Por isso ele encoraja, veja aí no versículo de número 10, no final, ele encoraja aos Tessalonicenses a progredirem cada vez mais. E aí, a gente tem no versículo 11 3 instruções que definem a maneira de progredir mais ainda. Então ele fala de 3 coisas aí: diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Então, essas 3 instruções definem como os tessalonicenses poderiam progredir cada vez mais, né? E aí, nessa instrução, a gente percebe que existiam pessoas que estavam acomodadas, pessoas que não queriam trabalhar, mas apenas receber a ajuda da igreja. Então, perceba aí na primeira instrução que ele fala diligenciardes por viver tranquilamente. Então, pode ser aqui que os cristãos, que ele fala aqui que os cristãos devem aprender a viver em paz no sentido de não brigarem quando está acontecendo ali a distribuição, né, dos bens, e aí alguns querem ficar com aquilo que é melhor, tá? Então, isso pode acontecer, né? Está distribuindo ali os bens ou o dinheiro que ajuda os necessitados, e aí pessoas que estão ali usufruindo daquilo, os irmãos que estão usufruindo daquilo, podem querer ficar com a melhor parte ou com a maior parte. Então, pode ser que Paulo ele tenha isso em mente, mas uma outra possibilidade também é que talvez Paulo esteja falando aqui que ele deseja que os irmãos não se intrometam na vida dos outros. E essa intromissão estava causando perturbação. Por isso que ele fala que sejam diligentes por viver tranquilamente. A palavra aqui é literalmente por viver em paz, ou seja, tenham paz uns com os outros. Não perturbem uns aos outros. E é isso que pode acontecer quando existem pessoas que estão vivendo sem trabalhar, né? Então, pessoas ociosas. Então, alguém que está ocioso, ele vai querer se entreter uma hora ou outra. E aí vai perturbar a vida alheia, vai perturbar a vida de outras pessoas. Então, talvez seja isso que esteja acontecendo aqui. Aí por isso que Paulo fala, sejam diligentes, desejem por viver tranquilamente, ou desejem por viver em paz. E a segunda instrução, ele diz aí no versículo de número 11 ainda, cuidem do que é vosso. Literalmente aqui, cuidem dos vossos assuntos. A ideia da expressão aqui é cuidem da vida de vocês. Não fica perturbando o outro. Você está ocioso, deixa o outro fazer as coisas dele. Não fica se metendo na vida das pessoas. Então, a intenção de Paulo aqui é que eles cuidem dos vossos próprios assuntos, dos próprios negócios, que eles cuidem do próprio trabalho deles. Tá? E a terceira a terceira instrução tem a ver com trabalhar com as próprias mãos. Aparece aí ainda no versículo de número 11. Ou seja, vão procurar um trabalho remunerado. E Paulo aqui, é interessante que o pensamento de Paulo ele é oposto ao pensamento dos filósofos gregos, da maioria dos filósofos gregos, porque eles achavam que o trabalho manual era algo que não era digno, né? Não era um trabalho bom, né? Algo a ser menosprezado, né? Eles viam o trabalho manual com um certo tipo de desprezo. Platão, Aristóteles, Cícero, né? O orador Cícero também. Então, isso acontece hoje também, né? Algumas pessoas acham que trabalho manual é um trabalho inferior aos outros. Então as pessoas querem
ter um trabalho que esteja mais relacionado à vida intelectual, né? Mas a gente sabe muito bem que isso é um erro. Todo trabalho correto e lícito é digno. Então, o cristão não pode ter esse pensamento da filosofia grega e também de pensadores romanos, que o trabalho manual é algo que não é digno, né? A gente sabe que todo trabalho é necessário. Então, por exemplo, o Gari está fazendo o seu trabalho, aquilo ali é necessário. E sem ele, a gente sabe que ia ser um caos, digamos assim, as ruas, né? De sujeira. Então, todo trabalho é necessário, tanto o manual quanto o que está mais voltado para a mente, né? O trabalho intelectual. Então, a gente não tem que se envergonhar caso o nosso trabalho seja manual. Então, em resumo, Paulo fala aqui: parem de perturbar os outros, cuidem dos negócios de vocês e trabalhem com as próprias mãos. E isso tem objetivo, o objetivo aqui do apóstolo. E o objetivo é duplo, que aparece no versículo de número 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Então, isso aqui é interessante porque eu estava lendo, no mundo daquela época, as pessoas trabalhavam muito. Trabalho era exercido por longas horas. Tinha até famílias que dormiam no próprio local de trabalho, né? Então, num contexto onde as pessoas trabalham muito e elas veem pessoas que fazem parte daquela comunidade cristã vivendo de uma maneira ociosa e perturbando a vida de outras pessoas, isso seria mal visto. Então, Paulo fala aqui, trabalham para que vocês vivam com honestidade para com os de fora, com dignidade para com aqueles que não fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. E hoje também é assim, né? Hoje as pessoas também trabalham pra caramba, né? Se elas veem algo assim acontecendo, vindo de pessoas que se dizem cristãs, pode preparar o ouvido, que você vai ouvir elas falando mal da igreja de Cristo. As pessoas já falam mal, né? Da igreja por vários motivos. Então esse seria mais alguém que se diz cristão, que está vivendo uma vida ociosa, não quer trabalhar e também fica perturbando, se metendo na vida de outras pessoas. Isso traz má fama para a igreja, difama também o nome do nosso Deus. Então, veja, são duas coisas que a gente aprendeu aqui nesse texto, tá? O que aprendemos aqui? A gente aprendeu duas coisas. A primeira é que o amor de irmãos envolve comprometimento financeiro. É necessário colocar nossos recursos à disposição para ajudar os necessitados. Então, o nosso comprometimento com a igreja envolve meter a mão no bolso, né? Como diria outros aí, tira esse escorpião do bolso, né? Não é fácil falar disso aqui, porque a gente sabe que, por causa do contexto da igreja no Brasil, onde nessas igrejas neopentecostais as pessoas ficam falando de dinheiro o tempo todo, e o dinheiro lá, o assunto, né, de dinheiro, não tem a ver com ajudar os necessitados, mas sim com o meu próprio crescimento financeiro, né? Ou seja, ofertem aqui, vocês vão receber tais e tais bênçãos. Então, perceba que o motivo é totalmente diferente do que o motivo que Paulo está falando aqui. O motivo que a gente vê na Bíblia. Então, não é fácil falar desse tipo de coisa no contexto que a gente está vivendo. Mas é necessário falar, quando o texto pede para a gente falar disso, né? Então, como eu acabei de falar, o envolvimento com a igreja envolve também a nossa responsabilidade de ajudarmos uns aos outros, de ajudar os necessitados, tá? E a segunda coisa que a gente aprende é que quando estivermos em posição de receber ajuda da nossa família em Cristo, não devemos se aproveitar disso e tornarmos pessoas
tornarmos-nos pessoas acomodadas, né? Antes devemos trabalhar para que os gentios não tenham uma má impressão sobre nós e para que não vivamos sempre em necessidade, tá? Então, são os dois ensinos que aparecem nesse texto. Tanto comprometimento financeiro com a igreja, mostrando amor, ajudando os necessitados, e também, se a gente estiver na posição de receber a ajuda da igreja, a gente não deve se acomodar. Mas sim, claro, receber ali ajuda naquele momento, mas procurar um meio de sair daquela situação para que nós não permaneçamos ali naquele estado de necessidade sempre, né? E assim sermos também um peso para a igreja de Cristo.